O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e comer, beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na quinta-feira passada, nós falamos sobre santidade, que era necessário. Nós estamos no mês vocacional, já quase acabando esse mês, e a vocação primeira nossa é a santidade. E na homilia da quinta-feira passada eu enfatizei muito isso, santidade. O Senhor nos chama a ser santo. É a vocação que todos nós temos, sem exceção. Todo batizado é chamado a ser santo. Hoje, diante da liturgia da palavra, e principalmente do Evangelho, eu quero trazer isso de forma prática. Na outra, eu não falei muitas coisas práticas, falei mais do sentido, para colocar no nosso coração o desejo de com prazer fazer a vontade de Deus, que é a santidade. Mas nessa homilia eu vou trazer coisas mais práticas. Como viver? Que práticas eu posso fazer para conquistar o céu? Porque no céu, só santos. Só os santos. É a porta de entrada para a eternidade. E quero iniciar com a primeira leitura. E nela Paulo, falando aos Tessalonicenses, já nos mostra o nosso destino. Para que ninguém se engane quando entrar nos caminhos do Senhor. Ninguém caminha nos caminhos do Senhor, quando Ele diz, vem, segue-me, ninguém deve seguir enganado. É preciso saber certo o nosso destino. E Paulo, nessa primeira leitura, ele já nos mostra. Só que ao mesmo tempo, Paulo vai nos mostrar o nosso destino, porque às vezes é duro. Ao mesmo tempo, ele já vai consolando, dizendo, calma, eu estou falando que vai ser isso, mas Deus vai te consolar. Deus vai estar contigo. E é isso que ele diz, irmãos, que ninguém seja abalado em meio às tribulações presentes, pois bem sabeis que esse é o nosso destino. Ele já começa falando do nosso destino, falando, ninguém se abale. Não se abale. O nosso destino, bem sabeis, nós teremos tribulações. Tribulações não só as passadas, presentes. Não sei se você está vivendo tribulações, problemas. Saiba que isso já era predito.
Aquele que é cristão vai passar por tribulações. Não é má notícia que eu quero te dar. Paulo já falou todas as suas comunidades. Mas eu quero dizer que se você está passando, já passou ou vai passar por tribulações das mais diversas, grandiosas ou pequenas, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Se o mundo te aplaude, algo está errado. E eu falo sentido mundo, as realidades mundanas, o mundanismo, aqueles que buscam ser mundanos mesmos, profanos nesse mundo, aqueles que vivem mergulhados no erro e não querem mudar de vida. Se esses te aplaudem, se esses aplaudem o teu proceder, algo está errado. Se a tua vida não diferencia em nada dos maus, dos que vivem distante de Deus, algo está errado. Pior ainda, se nós buscamos apenas o reconhecimento do mundo, aí nós estamos de ladeira abaixo mesmo. Tem muitos jovens que vão na onda dos amigos, falsos amigos, né? Dos colegas, para não ficar para trás. Eu não quero ficar fora do que eles vivem, da moda. Todos estão fazendo, eu preciso fazer igual, senão eu vou ser excluído ali no meio deles, eu vou ser excluído. Cuidado, meu irmão, não caminha junto com a correnteza, onde está levando todo mundo lá para o buraco, para a perdição. Quantos jovens ou adultos acabaram se perdendo dentro das faculdades, porque lá não conseguiram proclamar que era de Cristo, tinham vergonha. Às vezes a vergonha de dizer que era cristão, no meio da faculdade ali de colocar uma cruz no peito ou uma camiseta, porque todos não vivem, e tinha vergonha de fazer isso. Quantos se perderam em meio às faculdades da vida? Quantos com medo de perder popularidade, com medo de perder seguidores? Nós estamos no boom das redes sociais, Instagram e todos mais. E às vezes com medo de perder a popularidade, é cristão, mas acabou dizendo, eu não posso perder seguidores, então eu vou pregar um evangelho que todo mundo possa viver, inclusive os que vivem no pecado. Um evangelho mais light, mais fácil de ser vivido, onde todo mundo pode dizer que é cristão, mas vive qualquer coisa. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. E principalmente aqueles que são cristãos, que têm aqui gravado que é cristão, católico. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, 12, Jesus diz: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que conquistam. Os violentos conquistam. É arrebatado à força. Somente aqueles que com força conseguirão o reino dos céus. Aqui não são os violentos uns com os outros. Isso não. Isso é errado. Quando ele fala dos violentos, os violentos, só esses alcançarão o reino dos céus, são aqueles que são violentos contra o pecado, que são violentos contra as coisas desse mundo que tenta nos levar para a perdição. Aqueles que são violentos contra si mesmos, no sentido de vencer os seus limites, de vencer as suas fraquezas, de vencer, sabe, aquelas limitações que nós temos, que a todo momento nos empurra para o pecado. Nós precisamos ser violentos. Ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado, está lá na palavra. Nós precisamos lutar, devemos ser guerreiros diante dessa luta para alcançar a eternidade. Ser violento contra os vícios adquiridos. Você tem vícios? Meu irmão e minha irmã, é preciso ser violento para abandonar esse vício. Esse vício que tanto te atormenta, te prende, te amarra, te deixa aprisionado. O Senhor já nos libertou. Não podemos ser mais escravos de nada, ainda mais de vícios. Ser violento contra o mal, ser violento contra as ideologias malévolas desse mundo. Quantas ideologias aí levando o povo a fugir dos caminhos do Senhor, a abraçar coisas contrárias ao Evangelho, à palavra. É preciso ser violento diante das tentações. Somente os violentos, aqueles que com força buscam
abraçarão o reino dos céus. Portanto, meus irmãos, se você é perseguido por ser cristão, você está no caminho certo. Se as pessoas se chamam de beato, porque você vai muito para a igreja, de beata, de andorinha, né? de andorinha de igreja. Se você, meu irmão, você jovem, as pessoas, porque você vai muito na igreja, te chama de padre. Você, mulher, é a freira. Agradeça e louve ao Senhor, porque você está sendo um canal de graça. Eles estão olhando para você e estão vendo algo de diferente. Estão vendo que vocês são cristãos. Vai muito para a igreja. E vou mais ainda. Diga isso, quando falarem, diga, eu vou mais ainda. Jesus foi perseguido e disse, vocês também serão. Jesus foi perseguido e quem mais do que ele foi perseguido? E ele disse, se eu fui, vocês serão. Os apóstolos foram os primeiros depois de Jesus a serem perseguidos. Os mártires, que a todo momento a igreja celebra de vermelho, um mártir. E eles foram ainda mais, deram a vida, né? Derramaram sangue, porque disseram, eu não vou negar a Cristo. Eu não tenho vergonha de dizer que sou de Cristo. E eram martirizados. Mas Paulo fala, diante disso tudo, ele diz que ninguém seja abalado. E eu digo para você hoje, quem dera se eu fosse já 1% do que Paulo foi, mas eu estou aqui para falar. Não desanimes. Não desanima diante da tribulação. Não desanima diante das perseguições. Você, jovem que está na faculdade, proclama que você é de Cristo, não tenha vergonha na escola. Você, meu irmão e minha irmã, no trabalho, no teu emprego, na tua profissão, não tenha vergonha. Se as pessoas só te chamam para aquelas conversas maliciosas, algo está errado. Mas se as pessoas olham para ti no meio do problema ali no teu trabalho e dizem, eu sempre te vi assim, como me dá um conselho. Quantas vezes as pessoas ao olharem para nós e ver que somos verdadeiros cristãos, nos pedem conselhos, nos pedem ajuda. Aquele que é cristão sempre viverá em luta, em guerra, seja contra as forças desse mundo, seja contra o demônio, ou seja contra as nossas fraquezas e limitações. Mas sempre será uma batalha, uma guerra. E Paulo fala, foi por isso que, não podendo mais esperar, mandei saber notícia da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido e o nosso trabalho tivesse sido inútil. Olha Paulo dizendo, Paulo preocupado, mandou essa carta aos Tessalonicenses dizendo, eu não poderia esperar ir até vocês. Eu mandei essa carta porque eu tinha medo de vocês serem enganados pelo demônio, de vocês serem enganados pelo mundo. Não se enganem, meus irmãos, não deixem se enganar. Saiba de uma coisa, sozinho ninguém consegue, então é preciso saber que primeiro Deus está conosco. Depois nós temos a igreja, nós temos a intercessão de tantos santos que já viveram essa vida na santidade, já estão lá, que podem interceder por nós. Temos a igreja, temos os irmãos de comunidade que podem ajudar uns aos outros. E Paulo fala, por isso, irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca da vossa fé. Paulo recebeu de volta, dizendo que a comunidade estava firmada na fé. E ele disse, agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. E vocês estão firmes? Não precisa responder agora, responda só no interior do seu coração. Se Paulo estivesse longe e mandasse o enviado aqui perguntar se vocês estão firmes na fé, será a carta que eu retornaria para Paulo. Estão firmes na fé, estão firmes no Senhor, e ele fala mais, numa santidade sem defeito aos olhos do Pai, numa santidade perfeita aos olhos de Deus, estão buscando a santidade com toda a força, com todo o ânimo, ou não? Hoje é um dia de recomeçar, se não. Paulo veio falar das tribulações, das provações. No salmo de hoje, nós temos a prece de Moisés a Deus e nos recorda outra realidade nossa. No salmo responsorial.
vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos são para vós, são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. No Salmo nós temos outra realidade que nós viveremos. Nesse versículo nos mostra, vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Qual é a outra realidade que nós temos à nossa frente, além das provações, das tribulações? A morte. Nós temos um prazo de validade. Sabe os produtos que têm uma etiquetinha de prazo de validade? Nós temos, só que a nossa não dá para enxergar direito. Nem com óculos dá para enxergar direito. Está apagada, não conseguimos enxergar a data. Nem queira olhar aí onde está. Mas nós temos um prazo de validade. Só que Deus, na sua sabedoria, nos ensina a contar os nossos dias. Sabia disso? Nós não sabemos o dia, a hora, mas Deus, na sua sabedoria, nos dá alguns indícios de qual é o nosso prazo de validade. E no Salmo nos mostra: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Sabe de que forma Deus nos ensina a contar os nossos dias? Sabe? Eu vou contar 2 formas. A primeira é que nós envelhecemos. Isso é dizendo que o nosso prazo de validade está chegando. Não tenha medo. Viva cada dia. Os cabelos vão ficando brancos. Eu já tenho vários aqui. Às vezes não dá para ver aí de longe. Mas já tem vários aqui. Já nem dá para contar mais. E vai caindo, né? O meu já está ficando mais fininho. Os homens, né, vão perdendo mais o cabelo. As mulheres demora mais, né? E não perde. Mas os homens vai caindo. É o sinal que o prazo de validade, tá? Os cabelos brancos. As rugas vão aparecendo no rosto, tanto dos homens quanto das mulheres. Alguns e algumas, né, tentam tirar isso, né? Botam um botox, faz uma coisa. Não adianta. Não adianta. Ali é o sinal que Deus nos deu para dizer, olha o prazo. Olha o prazo, se converte. As rugas, as várias rugas. Muitos não conseguem emagrecer facilmente mais. Antes era mais fácil, né? Agora não dá mais. É mais difícil emagrecer. Os atletas não conseguem mais acompanhar os mais jovens, né? Esses dias eu fui jogar futebol, que eu sempre gostei de futebol, e fui jogar com 2 jovens de 15 e 16 anos. Com uns 20 minutos eu não estava aguentando mais. Sinal que o prazo. Os ossos não são mais tão fortes como antes, né? Qualquer tropeço ou uma quedinha já vai no médico, já passa mais tempo com aquele negócio enrolado ali, demorando, né? Os ossos não são mais, estão mais fracos. Aí precisa tomar remédio para fortalecer os ossos, né? O cálcio. Mas não adianta, vai tomar, mas o prazo está passando. Vai ajudar, né? Ajuda mais a permanecer na caminhada. Já fica mais difícil diminuir as taxas de açúcar, né? Já fica mais difícil. Esses dias eu fiz exame e deu uma taxa um pouco alta lá, e eu fiquei preocupado, é diabetes já. Mas eu fui lá e... Não se preocupa não, ainda não é não. Ainda não é. O colesterol aumenta, triglicéridos aumenta. Vai precisar tomar mais sol, né? Porque as reservas de vitamina D já estão esgotando, aí tem que estar tomando um solzinho a mais. Já fica mais difícil segurar as necessidades, né? Para alguns, né? Isso é normal, todo mundo vai passar, não tenha vergonha disso não. Todo mundo vai passar. As doenças vão aparecendo com mais frequência. Não se preocupe, isso é normal de todo ser humano. Isso é normal. Isso é normal. Deus fez isso para contar, para que nós pudéssemos ir contando os nossos dias, como o Salmo nos diz. Ensinai-nos a contar os nossos dias. Bendita prece de Moisés, que no Salmo de hoje é colocado aqui, que Deus atendeu, né? Ele nos deu uma vida não infinita, uma vida carnal, passageira. Nós passamos, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, nosso lugar não é aqui.
Deus vai nos ajudando a contar os nossos dias pela natureza que vai passando os estágios, né? E mais ainda, a palavra de Deus vai nos ajudando a entender também os sinais dos tempos. Se nós vamos olhando os sinais do nosso corpo e vamos percebendo o nosso prazo, também pela palavra Deus nos mostra os sinais dos tempos, para que ninguém se perca. Olha o que diz Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, a volta do Senhor, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias são abreviados. E como é que Deus vai abreviando e disse para ficarmos atentos? Guerras, rumores de guerra, pestes, doenças, calamidades, filho matando pai, pai matando filho, famílias se degladiando umas com as outras, e tantos outros que eu poderia citar aqui. Está longe de acontecer isso, né? Ainda nem começou a acontecer isso, né? Não? Tanto o nosso envelhecimento vai nos mostrando, mas também os sinais que Deus já nos falou. Jesus nos mostrou. Estão aí já. Então, vai ser mais fácil contar os dias. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diante disso eu vou para o Evangelho. Naqueles tempos, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, atenção. Se tiver alguém dormindo aí, atenção, escuta isso, porque se vai se perder. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Por isso também, vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Um dia Jesus falou isso e os apóstolos ficaram com medo. E Jesus disse: calma, calma, isso que eu estou falando não é para vocês, vocês estão buscando, vocês estão aqui comigo, estão tentando. Eu virei de uma forma inesperada para aqueles que não estão se preparando. Para aqueles que estão dizendo: deixa a vida me levar, vai deixando a correnteza levar. Não nada contra a correnteza, mas a correnteza do mundo levando e você indo junto. Para onde vai, o vento sopra para cá, vai para cá, sopra para lá, vai para lá. Como diz aqui no Evangelho: mas se o empregado mal pensar, meu senhor vai demorar a voltar, está demorando. Começa a bater nos companheiros, começa a beber com os bêbados. Então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aquele que pensa: nossa, desde aquela época já falava que Jesus ia voltar, está demorando. Vou curtir a minha vida, vou viver de qualquer forma, tudo me é permitido, tudo me convém. Cuidado, porque para aquele que não está se preparando, Jesus virá de forma inesperada. Jesus falava em parábolas, muitas vezes. Eu vou imitar Jesus, eu vou seguir a mesma linha, vou fazer uma analogia aqui. Esse ano estava tendo as Olimpíadas, Não sei se todos acompanharam. Agora está tendo as Paralimpíadas. E, não sei se vocês sabem, mas para um atleta participar da Olimpíada, ele precisa alcançar um índice. Por exemplo, nos 100 metros, ali na corrida de 100 metros, ele precisa alcançar um índice de, vamos dizer aqui um exemplo, não sei se é isso, de 12 segundos. Ele precisa correr 12 segundos para alcançar a meta final. Senão ele nem vai para a Olimpíada. Porque tem vagas, as Olimpíadas têm vagas, são tantos atletas. Aquele que alcançar o índice olímpico vai para a Olimpíada. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que para entrar no céu nós temos um índice olímpico da eternidade. Nós temos um índice que é o mínimo para poder entrar na eternidade. E nós vamos saber aqui se nós estamos com esse índice. Esse índice para entrar na eternidade. Mas veja, mas alcançar o índice não quer dizer que vai entrar no céu. E eu vou dar o exemplo da maratona na Olimpíada. Não sei se vocês assistiram, eu assisti quase toda. A maratona tinha não sei quantos, eram vários atletas. Era a última prova da Olimpíada. E ali foram muitos que começaram. Mas no caminho muitos pararam, não aguentaram. Tinha o índice olímpico.
mas não aguentaram. Outros até desmaiaram ali. Um desmaiou ali, tentou voltar e depois desistiu. Mesmo tendo o índice, nós corremos o risco de perder. Mas é interessante que aqueles que... Eu ficava vendo, o que estava chegava em 30º e cruzava a linha, 40º, 50º, vibrava. E aí eu fiquei imaginando, aí eu disse, isso aqui eu vou usar numa pregação, e estou usando agora. Lá o 50º chegou, cruzou a linha e festejou. Não ganhou medalha, não subiu no pódio, mas festejou. Festejou. Aquele que cruza a linha de chegada tendo índice, e fazendo essa analogia da Olimpíada da Eternidade, aquele que tem um índice e cruza a linha de chegada, no final da vida, foi fiel, chegou, pode não alcançar o céu, mas vai para o purgatório. E no purgatório, calma, não é inferno, não. Purgatório já é a certeza do céu. Vai passar um tempinho ali para purificar ainda o que precisa ser purificado. Mas um dia chega ao céu. Mas no céu direto só chega quem subir no pódio. Medalha de prata, bronze, prata e ouro. No céu direto, só os que sobem no pódio. Quantos santos, né, já estão lá, subiram, nem precisou passar no purgatório. Porque aqui eles lutaram, ralaram e subiram no pódio. Lembra que Paulo falou no final da vida? Combati o bom combate, completei o quê? A minha carreira, guardei a fé. Paulo disse, eu completei o caminho, cheguei, tinha um índice olímpico, cheguei, cruzei a linha final. Até o fim guardei a minha fé. Agora está reservado para mim a coroa da eterna glória. Paulo subiu no pódio. Ele não foi nem para o purgatório, subiu no pódio. Alcançar o índice, chegar, cruzar a linha de chegada, já garante o céu, mas vai primeiro para o purgatório. Como eu disse, no céu somente os que chegam no pódio. Mas se você seguir esses itinerários, que eu vou daqui até o final aqui dessa homilia, vou, de forma prática, vou te dar passos para que você alcance o índice para entrar na eternidade. O resto é com você. E aí, quanto mais você aumentar o seu índice, 12 segundos é o índice, mas eu vou lutar, vou conseguir em 10. Depois, com mais um tempo, você consegue em 7. E depois você consegue em 6. Nossa, consegui. Vamos lá. Para garantir o pódio. Primeira coisa para nós alcançarmos o índice, para participar da Olimpíada Celeste, sabe qual é? Confessar frequentemente. Confessar os teus pecados frequentemente diante de um sacerdote. Se confessar frequentemente, eu vou dizer aqui, aqueles que confessam mensalmente ou até mais, já estão quase aptos para conseguir o pódio. Mas se você, eu não tenho um pecado nesse mês, beleza, pode ser de 2 em 2 meses. A igreja fala de confessar uma vez ao ano, mas imagina, eu confessei na Páscoa passada. De lá até aqui, será que eu não pequei nada? Pequei, às vezes gravemente. Então eu preciso confessar com mais frequência. Quanto mais você confessar com mais frequência, vai conseguindo um índice melhor para alcançar o pódio. Confessar frequentemente. Se afastar dos teus pecados, tirar esses pecados, porque o pecado é como gordura ruim. O triglicérides, colesterol, que vai deixando você sem força, sem o índice, né, de atleta para conseguir. Quanto mais você tira os pecados, você consegue melhor. Você fica magrinho para correr melhor. Se passar de um ano sem confessar, meu irmão e minha irmã, já está fora da Olimpíada. Se passar um ano sem confessar os teus pecados, aí você pode, nossa, eu tenho 15 anos que não confesso. Não vai entrar na Olimpíada do céu. Volta à confissão, meu irmão e minha irmã, volta a se confessar-se frequentemente. Porque se não confessa, você não pode ir à Eucaristia. E a Eucaristia é o alimento melhor para o atleta que quer chegar à eternidade, à Olimpíada do céu. É a Eucaristia. Só que para comungar frequentemente, eu preciso estar frequentemente confessando
os meus pecados estão em estado de graça. Quanto mais buscar o sacramento da confissão, estando na graça para comungar, eu sou um dos favoritos a conquistar a medalha. Outro ponto que pode desclassificar, escuta isso, outro ponto desclassificatório, não ir à missa ao domingo. Calma, nesse tempo de pandemia é uma realidade diferente, que as igrejas, muitas não estavam abertas, mas graças a Deus estão começando a abrir. Você que mora aqui próximo do Vale do Paraíba, não, na minha igreja está fechada aqui na minha paróquia, o santuário está aberto aqui. Quem mora aqui mais próximo, pode vir. Domingo tem vários horários de missa aqui. E é grande aqui, dá para espaçar bem. Aquele que não vai na missa do domingo já é desclassificado. Se volta a confessar e volta a participar da missa, vai melhorando. Outro ponto do índice olímpico: fazer jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Quarta-feira de cinzas, fazer jejum e abster-se de carne. Claro que aqui, para aqueles que podem fazer jejum, crianças e os idosos, né, já são liberados do jejum. Mas aqueles que podem, né, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E aí, nas outras sexta-feiras do ano, se não cai numa solenidade ou numa festa de guarda, abster-se de carne na sexta. Só que aqui eu quero dar um adendo aqui. Aqui no Brasil, nós podemos substituir a abstinência de carne por obras de misericórdia. Quais são as obras de misericórdia? Visitar um doente, fazer uma caridade, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir o nu, visitar alguém que está enfermo, visitar alguém que está na cadeia. Isso é do Evangelho também. Lembra daquele Evangelho? Eu tive fome e não me desse. Isso tudo é índice para alcançar a eternidade. Quanto mais você, aqueles que podem fazer jejum, penitências, mais alcançará o índice para conquistar. Agora nós vamos para atividades diárias. Lembra, Paulo um dia passando em Atenas. Atenas foi onde começou as Olimpíadas, sabia? E Paulo foi evangelizar e passou lá em Atenas. E ele passando ali, viu que os atletas ficavam todos os dias fazendo exercícios, porque eles... E Paulo fala, nossa, todos os dias eles se esforçam, fazem exercícios para conquistar uma coroa perecível. Sabe aquela coroa que colocava na cabeça? De flores, né? E ele diz, isso é perecível, depois isso vai murchar e vai secar. E ele diz, quanto mais nós, se eles fazem isso, exercícios diários para alcançar uma coroa que perece, e nós que buscamos uma coroa imperecível, a coroa da eterna glória, essa coroa que nada, nem a ferrugem pode desfazer. E daí nós temos coisas diárias a fazer. Ao acordar, antes de pisar os teus pés no chão, já faz a tua oração ali. Claro, senta na tua cama, se é melhor, e já começa, faz o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já começa a fazer, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo dom da vida, eu quero ser santo, eu quero ser santa. O que foi que nós cantamos no refrão dos Salmos? Saciai-nos de manhã com vosso amor. Poderia, né? Até esse refrão aí grava, que foi bonito, ali o Marquinhos cantando, depois ele vai aqui no final, vai cantar de novo. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Já de manhã já diz, eu quero a santidade. Senhor, me ajuda, porque eu não quero pecar. Hoje eu não vou pecar, eu vou ser santo. Encontre no seu dia um momento para ler e meditar a palavra de Deus. Lembra, tira o pó da Bíblia que está lá na estante, há tempo, que já está no Salmo 50 ali, ou é 90? Está em qual? A Bíblia não é para enfeite de prateleira. Não, a Bíblia é para ler, meditar, estudar. Olha, o que eu falei, acorda, já reza. Depois no teu dia, encontra um momentozinho ali do teu dia, para ler e meditar e estudar a palavra. Só que quanto mais você fizer isso, quanto mais você gastar tempo estudando, mais o teu índice para entrar na eternidade vai melhorar.
rezar um texto no seu dia. Olha, eu vou te dizer, às vezes a pessoa, é difícil. O texto, uns 20 minutos, não sei, uns 20 minutos meditando, você, uns 20 minutos reza o texto. Quantas vezes 20 minutos ali no WhatsApp, né, no Instagram, nas redes sociais, na internet, passa tão rápido. E às vezes o texto, 20 minutos, não. Quem quiser alcançar a eternidade, seguindo esses pontos que a igreja nos dá, reza o teu texto, encontra um momento, eu vou te dar uma ajuda. Olha, você que vai para o trabalho, que às vezes pega o ônibus, pega o metrô, vai no metrô, no ônibus, rezando ali. Quando chegar no trabalho, já rezou. Vai fazer a tua caminhada do teu dia para perder o colesterol, já vai rezando ali, meditando. Então, não é desculpa. Se puder rezar com a família reunida, melhor ainda. A santidade da família vai ajudar ainda mais. É o recomendado. Se não consegue, vai encontrando momentos. Quanto mais fazer isso, mais chance se dá vitória. Antes de dormir, olha, faça isso diariamente, viu? É um exercício. Nós fazemos a liturgia das horas às completas, mas faça antes de dormir um exame de consciência de todo o teu dia. O que foi que eu fiz de errado? Antes de dormir, pensa, o que foi que eu fiz de errado? Eu pequei, eu fiz isso? E pede perdão já ao Senhor. Já se ajoelha ali, pede perdão e na primeira oportunidade procura um sacerdote para se confessar. Isso tudo que eu falei, se buscar ser fiel até o fim, vai garantir a eternidade. Mas só com isso você vai conseguir ficar entre os últimos. Vai vibrar entre o 40º, 50º. Mas como eu disse, se aumentar o índice, consegue o pódio. E nem passa no purgatório, vai direto para o céu. Eu quero ir direto. Eu ainda não estou conseguindo. Mas eu quero até o fim da minha vida, eu não quero nem passar no purgatório. Sei que vai ser difícil, mas é preciso desejar direto. Porém, se intensificar cada um desses, mais frequência na confissão, mais frequência nas missas, comungar em estado de graça, mais momentos de oração no teu dia, de oração pessoal, adoração eucarística, retiros, estudo da palavra de Deus, realizando obras de misericórdia. Quanto mais te dará chances de pódio e de conseguir a coroa da eterna glória. E eu termino com 1 Coríntios 9, 24, 27. Paulo falando. Nas corridas de um estádio, por isso que eu peguei o exemplo da maratona na Olimpíada. Paulo falando, nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio primeiro. Correi, pois de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si mesmos privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Olha Paulo falando agora. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Eu dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Olha que palavra bonita. Paulo falando, ao ver os exemplos dos atletas, ele disse, assim, da mesma forma que eles, eu corro, mas para alcançar a santidade. Não sem rumo certo, mas seguindo uns passos. Olha, eu dei vários passos. Aqueles que não anotaram, depois no Canção Nova Play, vai lá e anota esses passos. Não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão. Lembra que eu falei da passagem, só os violentos alcançarão a eternidade? Aqueles que são violentos na luta contra o pecado, contra as fraquezas, contra a limitação, é isso que Paulo fala. Castigo o meu corpo, sou violento, busco até o sangue não pecar. E ele agora, de medo, olha Paulo falando, de medo de depois de ter pregado a tantas pessoas, de ter mandado cartas a tantas comunidades, eu perder a eternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, tenha medo de perder a eternidade. Tenha medo.
de perder a eternidade. Mas claro, não fique só nesse medo. É preciso desejar a santidade. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Marquinhos, depois canta aí esse refrão para nós fazermos esse final dessa oração. Feche os teus olhos nesse momento e lembra da sua vida, o que você tem passado, você que está em casa também, ou onde você estiver. Pensa como você está levando a sua vida, como você tem levado a sua carreira. Está difícil, não tem conseguido o índice olímpico do céu, da eternidade, está pecando muito, não tem confessado, não tem ido à igreja ao domingo. Senhor, nós estamos sedentos de Ti. Saciai-nos desde amanhã até o anoitecer, porque nós queremos a eternidade, nós queremos a santidade, nós queremos o céu, não queremos perder. Ó Senhor, sacia o nosso coração, sacia o nosso coração e dai-nos cada vez mais o desejo de santidade. Cantemos esse refrão junto com o ministério. Saciai-nos de manhã com vosso amor, com vosso amor. Canta isso. Saciai-nos de manhã com vosso amor, com vosso amor. Pode ser mais forte. Saciai-nos de manhã com vosso amor, com vosso amor. Aqueles que querem alcançar a eternidade. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Agora, só a bateria e vamos escutar as vozes. Saciai-nos Com vosso amor. Aí só conseguiram entrar na Olimpíada, mas para conquistar a eternidade. Manhã com vosso amor, com todo o teu coração, levanta os teus braços. Se você pode, levanta também. Aqueles atletas que estão prontos, não estava conseguindo, mas da agora em diante vai tentar, vai buscar, vai tentar ser o melhor que pode. Com vosso amor. Vamos cantar agora para terminar com toda a força. Saciai-nos de manhã com vosso amor, com vosso amor. Saciai-nos de manhã com vosso amor. E nós vamos rezar para finalizar para aquele que venceu Satanás, São Miguel Arcanjo. Nós estamos nesse tempo fazendo a quaresma de São Miguel até chegar à festa dos arcanjos. E ele foi, claro, já está na eternidade, mas venceu o inimigo. E se nós quisermos, ele está todos os dias à nossa frente para nos ajudar a vencer todo o mal. Portanto, rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém.